pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa tarde, amados, eu quero falar com vocês a respeito de um tema bem especial, tá? Eu quero falar nessa tarde a respeito do Natal. Do Natal, sim, vamos falar a respeito de Natal, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, primeiro eu quero ler com vocês lá em Isaías, tá? No capítulo 9 e o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Apenas esse versículo, amados. O que eu quero falar nessa tarde? Quero falar, amados, a respeito do Natal. A respeito da origem do Natal, tá? Vamos começar falando a respeito do significado da palavra Natal. Para você que não sabe o que é que significa Natal, a palavra Natal quer dizer nascer. Vem do latim natalis, né? Significa nascer, tá? Amados, a respeito da origem do Natal, tá? A história nos conta que a comemoração do Natal iniciou mesmo como uma festa pagã, tá? Eles comemoravam a chegada do inverno, tá? Nesse dia 25, tá? Mais tarde, a Igreja Católica adotou essa data como comemoração ao aniversário de Jesus, tá? Porém, amados, nós temos algumas coisas que eu quero colocar hoje aqui, algumas curiosidades, tá? Que eu também estive pesquisando para poder passar para vocês, né? Pra gente aprender, né? A respeito da história de Jesus. Jesus veio ao mundo, né, conforme eu li ali naquele versículo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, né? E ele fala todos os nomes dele. Amados, Jesus veio e dividiu a história da humanidade, né? Entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Até a Bíblia foi dividida, né? Depois que ele nasceu. Nós temos a divisão dos tempos que aparece, né? Nos livros, enfim, todos os escritos, né? Que diz assim, AC. Quer dizer, anticristo. Vem do latim, tá? E o DC que vem a ser depois de Cristo. Porém, amados, né? Existem alguns equívocos com relação ao ano do seu nascimento, tá? Porque um monge pesquisou, né, bastante a respeito da história de Cristo, tentou fazer, né, assim, o mais aproximado possível, né, o ano do seu nascimento. E então ele estipulou esse nosso calendário, né, dentro dessa cronologia que nós vivemos hoje, né, que seriam 2022, né, depois de Cristo, tá? Só que, amados, mais pra frente, né, anos mais tarde, alguns estudiosos pesquisaram e descobriram, tá? Que alguns pergaminhos, assim, eles foram pesquisando e descobriram que o ano do nascimento de Jesus seria mais ou menos uma década antes, né? Seria na década anterior a esse ano que o monge pensou que era, entendeu? Porque nesses pergaminhos que eles pesquisaram, tá? Eles descobriram que o rei Herodes, que vinha a ser o rei, que mandou matar todos os meninos, né? Abaixo de 2 anos, ele mandou matar todos os recém-nascidos até 2 anos de idade, né? Quando ele descobriu que na cidade de Belém havia nascido o rei, tá? E daí, para tentar matar Jesus,
ele calculou mais ou menos, esse rei, né? Ele calculou mais ou menos o tempo que levaria, né? Para que esses reis magos viessem do Oriente até Belém para adorar, entendeu? Então, ele calculou uma média de uns 2 anos, 1 ano e meio por ali, né? Essa viagem deles, porque era uma viagem longa. E eles vieram, esses reis magos foram direto na casa do rei, né? No palácio. E daí perguntaram pelo rei que tinha nascido, porque eles viram a estrela, né? E vieram adorar esse rei. E daí ele disse: não, aqui na minha casa não nasceu ninguém. Mas vão e encontrem esse rei. E quando vocês encontrarem ele, vocês venham e me contem onde está esse rei, que eu também quero ir adorar ele. Só que, na verdade, ele tinha o intuito de matar, né, Jesus. Herodes queria matar o rei que tinha nascido ali em Belém, né? E daí o que ele fez? O que esses reis magos fizeram? Foram por um outro caminho, né? E não foram lá na casa de Herodes contar onde é que estava o Cristo. E aí o que ele fez? Ele decidiu, então, matar todas as crianças até 2 anos de idade. Foi uma chacina, mas imagine que coisa mais triste, as criancinhas morrendo até 2 anos. Pense bem, que coisa triste. Meu Deus, até onde chega a loucura da cabeça de uma pessoa. Matar crianças inocentes, né? Então, na tentativa de matar Jesus, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Então, esse rei que mandou matar todas essas crianças, tá? Faleceu, conforme os pergaminhos que eles pesquisaram, né? Nos dias da Páscoa, né? Que confere mais ou menos com um eclipse lunar que teve por aqueles dias, entendeu? Por aqueles anos ali. E então se comprova com isso, né? Porque se o Herodes morreu depois, não tem como ele ter mandado matar as crianças. Daí a Bíblia ia se contradizer, entendeu? Só que a Bíblia não tem erro, entende? Quem erra são as pessoas. A Bíblia foi relatada bem certinho. Só que as pessoas precisam saber interpretar para poder dizer, né? O que de fato aconteceu. Então, conforme esses pergaminhos, de acordo com esse eclipse lunar, né? Esse rei Herodes morreu ali pelos dias da Páscoa, né? Então, com isso se constata que Cristo tinha nascido na década anterior. Qual foi o ano, irmanizado? Não se sabe também, entendeu? Mais ou menos uns 6 anos antes, mais ou menos, né? Então, se você for analisar dentro daquela década anterior, um desses 10 anos ali antes, ele deve ter nascido, com certeza. E por que, irmanizar, que não mudaram, né? Essa data do nascimento de Cristo? Porque, na verdade, o ano bem certinho ninguém sabe, né? Entendeu? E então, foi calculado mais ou menos ali, né? Aquele ano, e ficou daí. Porque, pense bem, o monge já tinha estipulado aquela data. Todos os livros já estavam sendo escritos antes e depois de Cristo. Pense bem, que trabalheira que ia dar, né? Numa época que não existia internet, né? Não era uma era digital, que hoje você fala uma coisa aqui, lá do outro lado do mundo as pessoas já ficam sabendo, né? Entendeu? Então, imagina a dificuldade que eles teriam para mudar todas essas datas em todos esses livros. Então, o que eles fizeram? Eles deixaram assim mesmo, né? Mas a verdade é que a história da humanidade se divide, sim, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tá bom, amados? Agora nós vamos falar a respeito... O dia do seu nascimento não tem como a gente saber, né? Qual foi o dia? Dia 5, dia 10, dia 20, não tem como saber, amados. Entende? O mês do seu nascimento. O mês do nascimento de Jesus não é dezembro, tá? Amados, o mês do nascimento de Jesus, a gente consegue mais ou menos, né, ter uma ideia do mês que ele nasceu em função do nascimento de João Batista. Porque o João Batista, porque a Bíblia diz, ó, que o Zacarias, que era o pai de João Batista, estava no 8º turno de Abias, né? Quando
Isabel engravidou, tá? O que é esse 8º turno de Abias? Quando Davi estipulou os turnos dos sacerdotes, né, no templo, então o que ele fez? Ele estipulou por 1 ano, entendeu? Ele estipulou 24 turnos de 15 dias cada um, entendeu? Daí o sacerdote assumia, ficava 15 dias. Daí, dali 15 dias, entrava o próximo turno, né? Ou seja, o próximo sacerdote. Como Zacarias estava no 8º turno, quando Isabel engravidou, a Bíblia diz que Maria engravidou quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, tá? Então, Maria engravidou mais ou menos ali por novembro ou dezembro, tá? Então, conta 9 meses para frente. Provavelmente Jesus nasceu em setembro, outubro, né? Até porque a dezembro mesmo, lá em Belém, né, onde seria o local do nascimento dele, não teria como ele ter nascido em dezembro. Era muito frio, é uma época muito fria. E os pastores, a Bíblia relata, né, que os pastores estavam no campo e ouviram, né, coros de anjos dizendo que o Cristo tinha nascido, né? Enfim, amados, não tem como os pastores estarem no campo, cuidando das ovelhas ao relento, assim, num dia, no inverno. Eles não suportam lá, entende? Então, assim, é só nos dias quentes, né? É no verão, na primavera, entende? Até no outono. Nesse período aí, eles ficam no campo, né? Ao relento, assim, com os animais. Mas se não, não é. Então, o que acontece, tá? Provavelmente, Jesus nasceu por setembro ou outubro. E aí você deve pensar, mas então por que a gente tem que comemorar no dia 25? Amados, eu mais ou menos entendo Jesus. Olha só, o que Deus permitiu na minha vida. Amados, eu nasci no dia 18 de agosto. Meu pai me registrou no dia 19. Tem pessoas que comemoram meu aniversário no dia 18. Geralmente minha família, né? Dia 18 é o dia da família. Dia 19, tem amigos que me mandam felicidade, parabéns, me dão presente, entendeu? Então eu comemoro nos 2 dias. Pergunta pra mim se eu fico triste. Quem me dá parabéns no dia 19? E se alguém me dá presente no dia 19? Se alguém me dá feliz aniversário no dia 19? Se eu fico triste? Eu não fico. Eu fico feliz. Por quê? Porque a pessoa está se lembrando de mim. Ela está feliz com a minha vida, né? Com a minha chegada ao mundo, entendeu? E é isso que acontece. Então, no dia 25, nós escolhemos para comemorar o aniversário de Jesus, a chegada do Filho de Deus à Terra. Aleluia! Esse Filho de Deus, ele veio nos trazer a paz. Ele veio nos trazer um novo reino, que é o reino de Deus. Ele veio nos trazer uma reconciliação com o Pai. Ele veio nos trazer uma oportunidade de vida eterna. Aleluia. E é por isso que nós comemoramos o aniversário dele. A chegada dele na terra. Entendeu, amados? A Bíblia conta que Maria, né, que era descendente da linhagem de Davi, estava desposada com José. Ou seja, estava noiva de José, né? Ela tinha em média de uns 13 anos, tá? Quando ela foi mãe, mais ou menos. Porque naquela época, amados, e conforme aquela cultura, a cultura deles, né? Após a menina receber o seu primeiro fluxo, né? Que seria o fluxo menstrual, que a gente diz, ela já estava preparada para se casar, tá? Então, Maria devia de ter uns 13, 14 anos, né? Quando ela teve Jesus, tá? Quando ela engravidou de Jesus. Então, ela estava noiva de José, olha só. E aí o anjo apareceu para ela e disse, ó, salve agraciada. O Senhor é convosco e bendita és vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Meu Deus. Analise bem. Ela, uma menina de 13 anos, quase 14, criada numa cultura completamente machista, agora se vê grávida sem nem ter tido uma relação com um homem, tá? Noiva. O que ela ia explicar pro seu noivo?
Quando ela contou pro noivo dela, o noivo dela não acreditou, o noivo dela quis deixar dela. E isso é uma coisa assim que a gente observa em José, que ele era uma pessoa de uma índole muito boa. Deus escolheu tanto a mãe quanto o pai de Jesus. Porque naquela época, com o machismo que existia naquele lugar, a cultura daquelas pessoas, amados, uma menina que estava noiva aparecer grávida, que não era do seu noivo ainda. Analise. Se José denunciasse ela seria apedrejada. Entendeu? Porque a única pessoa que podia denunciar ela era ele, né? Ele podia dizer, não é meu. Então, pode apedrejar, porque ela é minha noiva, ela está adulterando contra mim. Entendeu? E ele, sabendo que ele não tinha, né, feito aquele filho, ele quis dar para ela a carta, né, de dispensar ela daquele noivado em secreto, né? Ele quis fazer isso em secreto, entendeu? Para que ela não morresse, entendeu? Então analise que ele era um homem que tinha um coração bom. Porque olha que mesmo que um homem seja uma pessoa boa, num momento como esse, passando por uma aprovação como essa, amados, qualquer um balança. Qualquer um pensa, né, fica com raiva ou pensa, né, poxa vida, de repente ela me traiu, né, enfim. E José não, José quis dar a carta de divórcio para ela em secreto, ou seja, ele quis proteger a vida dela, entende? Tipo assim, se ela errou, então vou deixar ela para lá e vou fazer minhas coisas, né, mas não vou denunciar ela, ela não precisa matar ela por causa disso, né. Só que aí, amados, ela poderia ser apedrejada até a morte, se ele tivesse denunciado ela, enfim, né? Todas aquelas complicações que a lei tinha. Então, o que acontece? O anjo do Senhor apareceu para José, tá? E explicou para ele que Maria estava grávida do Espírito Santo, que o filho que ela estava esperando era Jesus, que era, né, o filho de Deus, entendeu? E então, eles se casaram. Maria, com certeza, passou por todos os preconceitos possíveis. A palavra não diz, mas amados, vivendo no lugar onde ela vivia, na cultura que ela vivia, na condição em que ela estava, amados, ela deve de ter sido, como é que eu vou dizer, o motivo das fofocas. Tipo assim, a grávida do ano, entendeu? Tudo isso Maria passou, tá? A cidade lá de Nazaré tinha no máximo umas 300 pessoas, né, conforme a gente estuda a história. Então, amados, era uma cidadezinha pequena. Então, tu analise, uma cidade que nem Carazinho, certo? Acontece alguma coisa lá do outro lado da cidade, não dá uma semana. Do outro lado da cidade, todo mundo tá sabendo. E é uma cidade pequena, né? É uma cidade muito grande, aliás, comparado com Nazaré, tá? Imagina o que ela não passou ali naquele lugar. Meu Deus, uma cidade completamente machista, pequena, as pessoas falando dela nas rodinhas, né? Ridicularizando. Meu Deus, não deve ter sido fácil. Tanto é que ela foi lá visitar a prima dela, né? A Isabel. Foi pra lá. A gente sempre procura uma amiga, né? Num momento de contradição, num momento que a gente tá se sentindo, né, sufocado, que a gente tá se sentindo mal, que a gente não sabe o que é que vai fazer, ou que tá passando por uma perseguição. Geralmente a gente procura uma amiga, né? Geralmente a gente procura uma mulher de Deus, né? Foi o que Maria fez. Procurou pela sua prima Isabel. E quando ela chegou lá, João Batista, que estava na barriga de Isabel, pulou, né? Assim, saltou de alegria, né? Então, Maria passou por tudo isso, amados. E aí, o que aconteceu? Perto ali dos dias de Maria ter o bebê, né? Ela estava já bem gravidinha. Aconteceu o censo, né? Foi decretado que todos os que eram descendentes da família de Davi tinham que ir a Belém para fazer o censo. Seria tipo um CPF, que nem hoje, né? É uma contagem, né?
das pessoas. E daí, Maria e José, como eram descendentes, tiveram que ir, né? Só que não era uma viagemzinha, né, amados, assim, que tu entra na tua caminhoneta gabinada, sabe? E liga o ar-condicionado e sai escutando um louvor, né? Pela BR afora, entendeu? Bota os seus óculos de sol, tá? Não é assim, minha filha. Naquela época, era feito de a pé o trajeto, tá? E também era feito no lombo de burro, de camelo, tá? Então, tu imagina aquela menina, 13, 14 anos, grávida, num calorão, né? Andando, sacolejando em cima de um burro, de um lombo de um burro, né? Ou caminhando de a pé ou sacolejando em cima do lombo de um burro, né? Imagina? Batendo, 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 batendo. Chegou lá em Belém, minha filha. A bolsa estourou. E daí? Jesus ia nascer. Não tinha lugar para se hospedar. Por isso que Jesus foi nascer lá na manjedoura. Amados, em função do censo que estava acontecendo na cidade, entendeu? É a mesma coisa que nem quando tem Expo Direto aqui no Me Toque, uma comparação só, tá? E daí vem gente de todo o país, vem pessoas até de fora, né? Do país. Aqui para essa região, porque eles estão na feira, né? Então tu imagine, todas as pessoas que eram descendentes de Davi estavam indo para Belém, nessa mesma época ali, mesmos dias, tá? E daí quando ela chegou lá, as estalagens estavam todas cheias, os hotéis, as casas, as pessoas alugaram todos os quartos que tinha lá pro pessoal, entendeu? Para acomodar o pessoal que estava chegando ali, né? E naquela época, amados, quando eles faziam um evento, quando eles faziam alguma coisa assim desse tipo, né, que aconteceu lá, eles não se preparavam como nós aqui, né, se nos preparamos. Ah, vai haver uma festa enorme aqui na região, a gente vai se preparar, os hotéis vão se preparar, enfim, eles não faziam isso, né? Ou se preparavam, os recursos deles eram limitados, entendeu? Então, o que acontece? Maria chega na cidade, sacolejando uma menina, né, de 13, 14 anos, sacolejando com aquela barriga, naquele calorão, em cima do lombo de um burro. O que aconteceu? Estourou a bolsa, né? E daí? Aonde que vai encontrar um lugar para ela poder parir a criança? Entendeu? Não é descansar, meu filho. Não era um lugarzinho para passar a noite, não. Era para dar a luz. Pense bem. Uma mulher quase perde a vida dando à luz a um filho. Só quem é mãe, quem já teve um filho é que sabe. Tanto de parto normal como de cesárea. Qualquer um dos dois, entendeu? A mulher chega no ápice, entende? Para poder dar vida àquele novo ser que está chegando ao mundo, né? E daí, nessas condições, a mãe do Filho de Deus não tinha onde parir. Já pensou? Que contradição? E aí, o que aconteceu? Tinha uma senhora ali, por muita misericórdia, porque ela estava grávida, né? Cedeu, então, para ela uma estalagem, né? Era o lugar ali onde eles acomodavam os cavalos e enfim, os animais durante a noite, né? Entendeu? Era uma espécie já vi em alguns lugares dizendo que uma espécie de porão, de lugar mais reservado um pouco, assim, né? Mas não era um hospital, não era um lugar de luxo, não era uma cama confortável, não era, né? Era um lugar simples ali onde os animais eram acomodados, entendeu? E ali Jesus nasceu. Então agora, Maria envolve Jesus, né? Nos panos que ela tinha ali e colocou ele na manjedoura. Esse foi o berço que ele teve, né? Que era o coxo onde os animais comiam, tá? Então, amados, o que Jesus quer nos ensinar com isso? Tá? Em primeiro lugar, humildade. Ele era o Filho de Deus. Ele é dono do ouro e da prata, todo o ouro e toda a prata que existe no mundo inteiro. Se Deus quisesse, naquele momento, ele transformava aquela estrebaria num hotel de luxo, um estalar de dedos, assim, ele fazia um milagre. E transformava aquelas paredes em paredes de ouros e cristais, para que o filho dele pudesse vir ao mundo, tá?
Só que ele não fez isso. Entendeu? Jesus veio à Terra, nasceu, teve um padrasto, né? Que era José. A mãe dele passou por essa situação tão constrangedora, né? Olha tudo que Jesus foi carregando de experiências na sua vida, né? Que são dolorosas. Não pense que é fácil. Não é. Depois ele nasceu numa manjedoura, né? Ali. Depois tentaram matar ele. Pensa, né? A gente vê que muitas pessoas fazem o presépio de Natal, né? E daí colocam ali na manjedoura os reis magos. Só que, amados, os reis magos não chegaram lá na manjedoura quando Jesus nasceu. Isso é um equívoco. Eles foram visitar Jesus, sim, mas Jesus já tinha 1 ano e meio, quase 2 anos quando eles chegaram lá. Entendeu? Então, como que é constatado isso? Através da lógica do rei, né? Do rei Herodes, que ele tentou matar, ele matou todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, a gente calcula que Jesus tinha em média de 1 ano e meio por ali, né? Ele acrescentou ali, de repente, uns 6 meses a mais para garantir, né? Que sim, ia conseguir matar Jesus. Olha só. E aí o anjo do Senhor apareceu para José, teve que pegar o menino, né? Fugir dali daquele lugar, com o menino pequeno pelo deserto. Pensa o que Maria passou também com ele, né? Você que é mãe. Então, amados, a história de Jesus vem nos ensinar, do nascimento dele, vem nos ensinar humildade, né? Que a gente possa ter a humildade de Cristo, ele sabendo, né, que ele era o Filho de Deus. Deus poderia ter dado para ele o melhor conforto do mundo, né? Mas ele não quis. Ele quis nascer no corpo de uma mulher grávida, ele quis ser um ser humano como eu e você. Ele quis passar as coisas que nós passamos, quis sentir as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, aleluia, para poder dar e até morrer por nós, né? Porque ele foi até a morte de cruz, por mim e por você. E por que ele fez isso? Né? Por amor. Única e exclusivamente por amor. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele fez porque ele quis, amados. Porque ele quis nos amar, tá? Então, assim, amados, comemorar o aniversário dele, comemorar o nascimento dele, comemorar a chegada dele ao mundo, tanto faz se vai ser no dia 25 ou não, entendeu? O importante é nós comemorarmos a alegria, né, do Natal de Jesus, ou seja, do nascimento de Jesus. Aleluia. Eu faço sempre. Eu monto. Irmã Nizara, você monta árvore? Eu monto. Monto árvore, coloco enfeites na minha casa, porque eu gosto. Eu gosto muito, entendeu? E eu faço isso para comemorar o aniversário de Jesus, tá? Amados, quando você tá de aniversário, quando o teu filho tá de aniversário, você compra balão, você enfeita a sua casa, você compra presente, você faz tantas coisas lindas, né? E geralmente lá no lugar da festinha, principalmente, você enfeita, você arruma, né? E deixa aquela coisa assim tão especial que as pessoas chegam, né? E aquele ambiente fica tão gostoso de chegar ali, é ou não é? Então, amados, assim é o nascimento de Jesus, é o aniversário do nosso querido, pense bem. Então, eu gosto de montar a árvore de Natal, gosto de montar o pinheirinho, gosto de montar, enfeitar minha casa, entendeu? E gosto de colocar o presépio debaixo da árvore de Natal. Sempre coloco, entendeu? Porque isso pra mim tem uma simbologia. Essa é uma simbologia, aliás, muito importante pra mim. O Natal sem ter o presépio, pra mim parece que não tem graça, sabe? O presépio é fundamental, pra mim é fundamental, tá? Por quê? Porque, tu tá adorando aqueles bonequinhos ali. Não estou adorando mais. Eu estou apenas colocando ali para dizer que estou comemorando o nascimento de Jesus. Eu não tô adorando um boneco, entendeu? Eu estou dizendo com isso que o motivo dessa festa, o motivo desses enfeites, o motivo dessas comemorações, né, é o nascimento de Jesus. Para mim,
é isso que simboliza. E eu amo, 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 amo mesmo o presépio. É uma coisa assim pra mim que enfeitar uma árvore e colocar ali pode ser qualquer dia. Pra mim, pelo menos, eu penso assim. Agora, quando você coloca o presépio, você explica. Eu estou comemorando isso aqui. É esse nascimento aqui que eu tô comemorando, entendeu? Então, eu gosto muito disso. Mas, cada um tem um pensamento, tá? Então, eu não vou julgar você. Te peço que você também não me julgue, tá? Porque a minha intenção é de comemorar o aniversário de Jesus. De comemorar a vinda dele ao mundo. Aleluia. De vir à terra para querer nos dar a salvação. E outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Para nós finalizarmos, né? Que é algo que eu estive questionando ao Senhor hoje, enquanto eu estava pesquisando essas coisas, eu estive questionando ao Senhor. Eu sou muito de questionar a Deus. Eu pergunto as coisas para Ele. E daí eu disse, Senhor, o Senhor deu datas tão exatas para tantas coisas. Por que que o Senhor não deu a data do nascimento de Jesus? Porque se tu quiser, tu faz assim, ó. E os homens descobrem lá um pergaminho que liga no outro pergaminho e dá certinho o dia do nascimento dele. Por que que você não permitiu que as pessoas, que os estudiosos descobrissem exatamente o dia que ele nasceu? E o Senhor disse assim para mim, porque Nizara, vocês podem comemorar o aniversário de Jesus, né, fazer uma festa no dia 25. Ok, se esse é o dia que vocês escolheram para comemorar, amém. Porém, minha filha, Jesus não pode nascer só no Natal. Jesus tem que nascer no seu coração e no coração das pessoas, né? Todos os dias. E é por isso que eu não dei um dia específico. Porque se eu desse um dia específico, as pessoas comemorariam só naquele dia. E nos outros dias elas se esqueceriam. Então, assim como não existe uma data que seja a data concreta, né? Nós comemoramos no dia 25. Mas Jesus tem que nascer todos os dias dentro do nosso coração. Tá bom, amados? Então, quero deixar essa palavra para vocês, tá bom? E para finalizar essa pequena mensagem, né? Com essas curiosidades coisas que eu também não sabia. Eu pesquiso para mim, sabe? E depois eu passo para vocês também, né? E a gente vai aprendendo junto, tá? Amados, eu quero deixar para vocês também, então, para finalizar, né? Essa mensagem. Quero desejar para todos vocês, desde já, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, né? Que vocês possam, nesse Natal, se reunirem, se amarem, né? Se amarem como, Nizara? Com o amor de Cristo, né? E não esquecerem de forma nenhuma quem é o verdadeiro aniversariante. Quem é que precisa, que merece receber o presente, né? É Jesus, tá? Porque a gente fica se presenteando, né? As pessoas, Nizara, Jesus fica triste. Não, não fica triste. Aquilo que Jesus mais ama na vida é ver você tendo amor fraterno, né? Com as pessoas. Então, quando as pessoas têm um gesto de carinho, dão um presente, dão um abraço, se reúnem, né? E vivem momentos felizes em volta de uma mesa abençoada, Jesus fica feliz, né? Porque Ele quer que nós sejamos felizes, entendeu? Mas nós não podemos nos esquecer que o verdadeiro aniversariante é Jesus, né? E que nesse Natal, o que nós estamos comemorando? Estamos comemorando o aniversário de Jesus, a chegada do Filho de Deus ao mundo, aleluia. Eu me emociono, amados, quando eu falo de Jesus, porque eu amo tanto Ele que não sei explicar, aleluia. Mas assim, para finalizar, eu quero deixar uma pequena poesia, tá? Para você, para a sua família, que Deus possa te abençoar, tá? Quero desejar um Feliz Natal para todos vocês e quero deixar aqui essa poesia,
para finalizar a minha live, tá? Ah, outra coisa só que eu queria colocar aqui. Amados, não julguem as pessoas, tá? Ah, mas fulano comemora Natal, fulano não comemora. Fulano não tá colocando Jesus como ápice do seu Natal. Ah, mas... enfim, tá? Jesus vai ficar muito mais feliz se você amar as pessoas, se você entender as pessoas, se você tiver gestos de amor com as pessoas. Gestos esses, né? Que fazem com que as pessoas, aleluia, entendam que o amor de Cristo está na sua vida, tá? Então ele vai ficar muito mais feliz com isso, tá? Do que se você julgar as pessoas. Ah, mas fulano não entende, Nizar, o significado do Natal. Não entende, tá? Mas você entende. E você pode expressar a ela através dos seus gestos, através das suas atitudes, tá? Através do amor que você vai demonstrar para ela, tá? E esse é o verdadeiro sentido do Natal, amados, tá? Então, não se esqueçam disso. Não julguem as pessoas, a forma como as pessoas celebram, não julguem, tá? Sejam amigos, sejam amorosos, sejam verdadeiros, sejam compreensivos, sejam sinceros, tá? Deus vai dar a vitória para vocês sempre, tá? E que o menino Jesus possa nascer todos os dias dentro do coração de vocês, tá bom, amados? Vou declamar essa poesia. E com isso quero concluir então minha mensagem, tá? Que Deus abençoe a todos nós. Pela estrada salente em que o sol refugia, sob as bênçãos de um céu tão límpido seguia, a Virgem Nazarena, a bem-aventurada, pelo seu esposo José, feliz acompanhada. Já a noite envolvera, na sua escuridade, o risonho perfil da pequena cidade, quando ainda o casal as ruas percorriam, mas era sempre alegre o rosto de Maria. Foram de casa em casa em busca de hospedagem, nem tendas, nem albergues, nem uma estalagem. Possuía uma cama ou um lugar qualquer onde passasse a noite a bendita mulher. Hospedaram-se então em uma estrebaria. O vento rodopiava e a noite era fria e sem conforto algum. Maria reclinou-se ao lado de José num riso franco e doce, e cumprindo-se o tempo em que daria luz, nasceu-lhe forte e lindo o menino Jesus. Toda solicitude e todo amor materno a Virgem Mãe ungiu-o com seu olhar tão terno, em panos o envolveu, beijou-lhe a fronte loura e deitou-o depois numa fria manjedoura. José, porém, olhava aquele quadro lindo, de Maria chorando e de Jesus sorrindo, mas não dizia nada, achava aquilo até um vislumbre do céu e um milagre da fé. E naquele momento enfeitou-se o universo. O vento sussurrou a harmonia de um verso, o céu se iluminou no brilho das estrelas e abriram-se os botões de rosa para vê-lo, e tudo em toda parte era um brado de luz, o mundo proclamando o Natal de Jesus. Amém, amados? Com essa poesia encerro minha mensagem. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Um Feliz Natal. Amém?